Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos continuar com o nosso devocional e hoje vamos falar de algo divinamente incrível. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema do nosso devocional, que é o livro do pastor Wilson. E o tema do livro, é a cruz, o meu lugar de descanso. Mas, infelizmente, não é para todos que a cruz é o lugar de descanso, porque existem pessoas ainda no nosso meio que insistem em andar, seguir a carreira proposta sem olhar para a cruz. E sem olhar para a cruz, isso se torna um fardo pesado. Terceiro capítulo de hoje: a cruz é cansaço, peso e sofrimento, ou é descanso, leveza e suavidade? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Até agora, o meu intuito era mostrar a necessidade da cruz para a completa conquista da vida cristã. Preocupei-me em esclarecer a necessidade de ter a cruz em nossas vidas, sob pena de não podermos ser exitosos. No máximo teríamos sucesso e isso não seria benefício para nossas vidas. Agora quero confrontar um mito sobre a cruz. Afinal, a cruz é pesada, dolorida e nos faz cansar, ou ela é leve, suave e nos descansa? No texto acima, o Senhor Jesus diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem vir a Ele e pegar o seu jugo, pois Ele é leve e suave, e dessa forma encontrarão descanso. Diz ainda que devemos aprender com Ele, que é humilde e manso de coração. Em Lucas 9, 23, 25, Jesus diz que quem quer ser discípulo dele deve renunciar a si mesmo e pegar a sua própria cruz. Então, o jugo de Jesus é a nossa própria cruz. Ele diz que seu jugo é leve e suave. Parece uma contradição. Se a cruz é cansativa, pesada e dolorida, então alguém está errado na história. Será Jesus? Evidente que não é Jesus. O inferno nos induz a olhar para o aspecto natural da cruz. Olhando de forma natural, é evidente que a cruz é cansativa, dolorida e pesada, e nós aceitamos isso em nossas vidas. Olhando dessa forma, afastamos o máximo possível dela. Na verdade, isso é um sofisma, um argumento ou fala que induz ao erro. A nossa vida não é natural, é espiritual. Depois que a divina semente, 1 João 3, 9, foi plantada em nossos corações, passamos a viver a vida de Deus. E não tenha dúvidas, a vida de Deus é espiritual. Deus é espírito. Assim, a visão cristã da cruz, para nos deixar de ser natural, é passar a ser espiritual. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, 1, 4. Pela ótica do Senhor, que é a visão espiritual da cruz, ela é leve, suave e produz descanso. O que produz cansaço e sobrepeso? Fomos criados com uma estrutura interior capaz de suportar coisas, mas quando colocamos sobre nós coisas diferentes daquilo para o qual fomos criados, o cansaço vem e, pois, estamos carregando sobrepeso. Deixe-me dar alguns exemplos. Não fomos criados para carregar mágoas. Todas as vezes que isso acontece, ficamos cansados e sobrecarregados. Também não fomos criados para carregar frustrações e decepções. Isso tem um peso altíssimo sobre nossas vidas e nos deixa extremamente extenuados. Mas creio que o maior peso para a alma é andar sem a companhia do Senhor. Nossa alma foi projetada para andar em intimidade com Deus.
Devemos viver juntinhos com o Senhor, e quando isso não acontece, o cansaço vem. Não entendemos por que estamos cansados, mas nossa alma sabe muito bem a razão de tanto cansaço. É a falta de comunhão com o Senhor. É surpreendente o quanto a comunhão com Deus descansa a nossa alma. E é nesse contexto que a cruz entra. É nesse contexto que a cruz é o personagem principal. Nossa alma foi projetada para carregar a cruz, sem que fique cansada. Aliás, nossa alma ficará extremamente bem disposta quando tomar a sua cruz. Sem cruz, o cansaço é certo. Por isso, Jesus disse que quem quiser ser seu discípulo, pegar a sua cruz e siga-lo. É a única forma de fazer o que tem que ser feito e continuar em paz e bem disposto. Deixe-me dar um exemplo. Certa vez, discipulando um casal, o homem me disse assim: eu não aguento mais as críticas que minha esposa faz. Tudo o que eu faço está errado aos olhos dela. Ela só tem olhos para me criticar. Assim não é possível viver com ela. Ao que ela respondeu para mim: pastor, o meu marido é um homem muito insensível. Ele não me percebe, não é carinhoso e não leva em consideração o que eu falo. Isso já dura muitos anos e não aguento mais, pastor. Veja que os dois estão cheios de expectativas frustradas, um em relação ao outro. Há anos eles esperam e trabalham por coisas que não acontecem, estão cansados, desanimados e decepcionados. Isso destrói a vida de qualquer um. Ninguém resiste a isso sem ficar doente da alma e muitas vezes também do corpo, onde mora o problema desse casal. Ambos estão cheios de si mesmos. É necessário esvaziar-se de si mesmo e pegar a cruz. Se ele percebeu que ela é uma pessoa que nunca elogia e é muito bem disposta a criticar, então ele deve se esvaziar de seu desejo de receber elogios de sua esposa, tomar a cruz de viver com ela mesmo assim e ainda amá-la, como Cristo amou a sua igreja. Isso vai tirar todo o cansaço dele, pois no dia em que ele fizer isso, acaba a guerra, não há mais luta e não vai gastar tudo o que tem tentando conquistar algum elogio dela. Ele se esvaziou desse desejo, não existe mais, e agora, tomando sua própria cruz, dia a dia, de amá-la, dessa forma ele amontoa brasas vivas sobre a cabeça dela. E não tenha dúvidas, daqui a pouco ele escolhe o que sempre esperou dela. Ele vai colher, com certeza. Tudo isso sem cansaço, muito pelo contrário, fluirá de uma forma leve e suave. Se ela esvaziar-se de si mesma e deixar de lado o desejo de ter um esposo sensível e carinhoso com ela, acabarão as reivindicações e assim vão embora as frustrações e as decepções. Dessa forma, a guerra acaba e junto vai embora o cansaço, a dor e o sofrimento. Se ela ainda pega a cruz dia a dia de viver com seu esposo, respeitando-o, como diz a palavra de Deus, ela estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. E de igual modo, não tenha dúvidas, rapidamente ela terá um esposo sensível e carinhoso com ela, sem esforço e sem cansaço, mas de uma forma suave e leve. Vamos supor que eles nunca mudem o outro. E aí, como é que fica essa história? No entanto, isso é praticamente impossível de acontecer quando os dois pegam a cruz. Não há problema algum, afinal, eles já se esvaziaram e tomaram a cruz. Não há nenhuma reivindicação de ambos os lados, não há espaço para frustrações e decepções. Estão curados e bem posicionados como discípulos de Jesus. Quantas pessoas simplesmente não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz? Não reconhecem o seu esvaziamento e muito menos a sua cruz. No entanto, Jesus não desceu da cruz por isso, ele manteve ali até o fim. Você quer ser discípulo de Jesus? Então faça o mesmo e viva em perfeita paz, como ele vive, retomando a visão espiritual da cruz. Como eu trago essa visão para a minha vida?
e dessa forma coopero para que ela a cada dia seja mais leve e suave, simplesmente tomando algumas atitudes, e é disso que trato a seguir. A cruz deve ser tomada com maturidade. A maturidade não tem a ver com idade, mas com discernimento. Lembra do curso de maturidade que estamos fazendo? Evidentemente que a idade deveria trazer o discernimento, mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. A que discernimento me refiro? Ao discernimento de que tudo na vida tem um preço. Não existe almoço grátis. O maduro sabe disso. Ele não se lança na vida de discípulo de Jesus sem levar em consideração as afirmações de Jesus. Jesus insistiu nisso em Lucas 14, 25, 33. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendo destruir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os mesmos para o concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, está outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uma criança desconhece que há preço para as coisas. Você não sabe ver uma criança perguntando qual o valor do almoço que come. Ela simplesmente quer comer e pede. Se tivermos maturidade, entenderemos que a cruz faz parte das consequências do caminho que nós escolhemos. Esse entendimento do preço desse caminho tornará a cruz leve e suave. Afinal, uma escolha nossa. Deus não nos obrigou a carregar a cruz. Ele simplesmente chamou e orientou aos que querem segui-lo. A cruz deve ser tomada com clareza de alvo. Porque uma pessoa madura paga o preço pelo que quer conquistar, porque ela consegue ver o benefício do que está procurando. Não há nada melhor para relativizar o preço do que você paga, do que ver claramente o alvo a ser conquistado. Uma mulher grávida, por exemplo, não leva em conta as dores do parto em função do seu filho adquirido. É fundamental para que quem toma a cruz conseguir ver o prêmio da soberania, vocação de Deus. Filipenses 3, 12 e 14. Se conseguimos ver que o propósito eterno de Deus é a nossa glorificação, juntamente com Jesus, pode ter certeza, a cruz hoje será muitíssimo leve e suave. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 8, 18. Jesus tomou a cruz em função de alegria que lhe estava proposta. Ficou claro para Jesus o propósito eterno de Deus, pois isso ele suportou a cruz, para que o propósito fosse alcançado. Hebreus 12, 1, 3. Quem não consegue ver o propósito eterno, ainda que comece tomando a cruz, mais cedo ou mais tarde terá dificuldade para continuar carregando-a. Em um momento de mover de Deus ou de tomada de decisão, ele toma a cruz, mas quando sobrevêm as tribulações, rapidamente ele deixa a cruz, pois ela se torna cansativa e pesada e dolorida. O que você consegue ver do final de sua carreira? O que você consegue enxergar em ser discípulo de Jesus? Qual é o alvo que você persegue? Se isso não estiver absolutamente definido, sua caminhada com a cruz será pequena, pois a cada dia a cruz será mais pesada. No entanto, se o propósito de Deus em sua vida estiver firme como o sol no meio-dia, a cruz será leve e suave para você. A cruz deve ser tomada com o fluir do Espírito Santo. Não é possível viver a vida cristã sem o mover do Espírito sobre nós. Ele nos cela,
Ele intercede, Ele nos dá a direção e Ele torna a cruz leve e suave. Se porventura pegarmos uma pedra de 50 quilos e tentarmos carregá-la, pode ter certeza de que poucos de nós conseguirão essa proeza. Porém, se a colocarmos dentro de uma piscina com água e entrarmos dentro dessa piscina para então movê-la, pode ter certeza que praticamente todos poderão carregá-la. Por quê? Porque a água eliminará o peso da pedra. Assim é o Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor enviou o Espírito Santo para tornar possíveis as coisas que para o homem não é possível fazer. Carregar a cruz faz parte dessas coisas. Sem maturidade, sem clareza de alvo e sem a ajuda do Espírito, a cruz é pesada, dolorida e cansativa. A presença do Espírito Santo em nossas vidas facilitará o carregar da cruz. Então, temos que fluir o Espírito sob pena de não podermos perseverar em carregar a cruz. Como isso acontece? Tempo de solitude com Deus. Não há outra forma de fluirmos no Espírito sem tempo de solitude com o Senhor. O Espírito já foi inserido em nossas vidas. Ele foi amalgamado em nós. No momento do batismo do Espírito Santo, ele vive dentro de nós. Porém, precisa ser exercitado em nossas vidas para que possa fluir e nos ajudar a carregar a cruz. Quando a cruz deixa de ser leve e suave, significa que está faltando o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. Nessa situação, devemos intensificar a comunhão com Deus no Espírito. Assim, a cruz volta a ser leve e suave. A cruz deve ser tomada com amor. Quem nunca fez uma loucura de amor? A loucura da pregação também deve ser feita com base no amor. Sem amar a Deus, dificilmente alguém carrega a cruz. Por que nos esvaziamos a nós mesmos? Por amor ao outro. A única coisa que nos mantém definitivamente carregando a cruz é o amor. As outras coisas facilitam o carregar a cruz, mas o amor firma a convicção de carregá-la. É possível observar verdadeiras loucuras sendo feitas por amor. Pessoas apaixonadas fazem coisas que vão além da compreensão dos apaixonados. Certa vez, vi uma cena em comum enquanto desembarcava em um aeroporto. Um marido completamente apaixonado por sua esposa contratou um carro de som para recebê-la no desembarque do aeroporto. Para mim, foi um completo mico, mas para ela foi um marco em sua vida. Enquanto todos estavam procurando uma forma de ir embora, ali estava ela, deslumbrada com as músicas e palavras de amor proferidas por seu marido. E ele, por sua vez, não estava nem aí para o que as pessoas estavam pensando a respeito do que havia feito por ela. O amor por sua esposa era mais forte do que sua própria reputação. Quem ama tem disposição para fazer loucuras e não se importa com o preço, pois o amor banaliza o preço. Qualquer pessoa apaixonada pelo Senhor tomaria e carregaria a cruz sem nenhuma dificuldade. Com certeza acharia essa cruz leve e suave. Ainda que todos saibam disso, em certos momentos, pessoas que dizem que amam ao Senhor acham que a cruz é pesada, dolorida e cansativa. E por quê? Poderia dizer que elas não a amam verdadeiramente ao Senhor, mas vou além e digo que elas amam ao Senhor, porém com amor errado. Existe amor certo ou errado? Tudo que é certo vem de Deus, inclusive o amor. O amor correto é aquele que Deus diz como é, e qualquer forma de amor diferente do que Deus diz que está é errado. Pode ser qualquer outra coisa, menos amor. Onde está a definição de amor correto? Está em 1 Coríntios 13, 1 ao 12. E eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobremaneira excelente. 1 Coríntios 12, 31. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que suou ou como o cimbalo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 1-8. Segundo o final do versículo 3, nada disso me aproveitará, ainda que eu tomasse a cruz e carregasse até o fim, se não tivesse amor, nada disso me aproveitará. Como sei que o amor com que amo a Deus está correto ou não? Basta avaliar segundo o texto acima. Vamos fazer pelo menos 3 testes para verificar se o amor com que você ama a Deus é o amor correto. No verso 4, a palavra diz que o amor é paciente. Quanto tempo você espera algo da parte de Deus, sem se desesperar ou desfalecer na fé? Abraão esperou 25 anos. Você espera quanto tempo? O amor correto espera o tempo que for preciso. Paulo diz que o amor é benigno, ou seja, pensa o bem. O que você pensa de Deus quando a sua petição não é respondida? Você pensa que ele não respondeu para o seu bem ou pensa que ele não ama você? O amor correto pensa sempre o bem. No próprio verso 4, a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Vamos supor que você e outro irmão estão juntos buscando algo em Deus. Vocês oram, jejuam e intercedem diante do Senhor. Depois de um tempo, o Senhor responde à petição do seu irmão, mas não a sua. Qual a sua reação? Você se alegra com Deus por ter ele respondido à petição do seu irmão? Ou ficará frustrado porque ele respondeu à petição de seu irmão, mas não respondeu à sua? O amor correto se alegra com seu irmão, não arde em ciúmes pelo que ocorre a ele. Para ter certeza de seu amor pelo Senhor, continue checando o que o apóstolo Paulo diz que é o amor e o que você sente pelo Senhor. Com esse amor, que é o amor de Deus, a cruz definitivamente é leve e suave. Amém.